Quem já duvidou de você, quem riu dos seus planos ou apostou contra o seu sucesso, agora se vê obrigado a falar de outra maneira. E isso está corroendo essas pessoas por dentro, sem que elas consigam evitar. Não estou falando de um pedido de desculpas ou de uma reconciliação bonita. O que acontece é algo bem mais profundo e perturbador. Esses críticos não conseguem mais fingir que você não existe. Não dá mais para diminuir sua trajetória ou ignorar o que construiu. Sua evolução, sua capacidade de se reinventar e sua força se tornaram tão evidentes que até os mais ferrenhos adversários são forçados a reconhecer: você não é mais a mesma pessoa. Eles imaginavam que poderiam menosprezar você para sempre. Mas o mais cruel nisso tudo é que não estão elogiando você por vontade própria. Estão fazendo isso porque a realidade os obrigou. O discurso mudou. Os cochichos mudaram. As risadas cessaram. Agora, quando seu nome surge numa conversa, o que aparece é um silêncio incômodo, carregado de vergonha que não conseguem esconder. Cada palavra que usaram contra você virou prova do próprio fracasso. Cada previsão negativa que fizeram sobre o seu futuro se transformou em evidência da cegueira deles. E o mais irônico é que, enquanto esses adversários se afogam na própria amargura, você nem sequer percebe que essa mudança está acontecendo. Quem já sentiu que algumas pessoas passaram a tratá-lo de forma diferente, mesmo sem entender direito o motivo, sabe do que estou falando. Seus críticos riam porque achavam que você nunca se levantaria. Faziam piadas porque acreditavam que você seria sempre o fracasso conveniente, aquele que servia de comparação para eles se sentirem superiores. Você era o exemplo perfeito do que não dava certo na vida, o alvo fácil para quando precisavam de alguém para menosprezar e assim se sentirem melhores. Mas houve um momento exato em que tudo se transformou. Um instante em que seus adversários perceberam que a história que haviam criado sobre você não fazia mais sentido. Esse momento pode ter sido quando viram você conquistando algo que juraram que nunca conseguiria. Ou quando notaram uma confiança nova em você, algo que não existia antes. Talvez tenha sido quando perceberam que você parou de reagir às provocações deles. Mas o que realmente destruiu esses críticos foi descobrir que, enquanto desperdiçavam tempo tentando derrubar você, você usou esse tempo para se transformar. E essa constatação não foi gradual. Foi um choque brutal, como um soco no estômago. De repente, as piadas perderam a graça. As críticas soaram vazias. Os ataques pareceram desesperados e patéticos, porque ridicularizar alguém que está lutando é uma coisa. Continuar atacando alguém que claramente superou você é outra completamente diferente. Foi nesse instante que o pânico começou. Quando você prova que seus adversários estavam errados a seu respeito, automaticamente coloca em xeque tudo o que eles pensavam sobre si mesmos. E essa é uma verdade que a mente deles não consegue suportar. O cérebro dessas pessoas simplesmente não processa que aquele que usavam como exemplo de fracasso agora está mais realizado do que elas. É uma dissonância cognitiva tão forte que chega a causar um sofrimento físico. Agora, quando falam de você, não há mais aquela confiança arrogante de antes. O tom é de cautela nervosa, de quem sabe que errou e tenta não parecer ridículo. Não entendo como ele conseguiu isso, sussurrou um antigo crítico para outro, em particular. O mesmo que, 6 meses atrás, dizia em público que você nunca chegaria a lugar nenhum. Talvez a gente estivesse errado sobre ele, respondeu o outro, com uma voz que misturava surpresa e algo que não queria admitir, respeito forçado. Essas conversas estão acontecendo. E seus adversários odeiam cada palavra que são obrigados a pronunciar. Porque reconhecer que você mudou significa admitir que falharam ao avaliá-lo. Significa confessar que a superioridade que sentiam era uma ilusão. E o mais doloroso para eles é que você não fez nada disso para provar nada a ninguém. Você fez por você mesmo. E isso os deixa ainda mais frustrados, porque nem podem dizer que você estava tentando impressionar alguém. Há algumas semanas, um desses críticos comentou num grupo de amigos: ele nem parece a mesma pessoa. Quando perguntaram o que havia mudado, ficou em silêncio por alguns segundos, tentando encontrar as palavras. É como se ele não precisasse mais de nada de ninguém, respondeu, por fim. Antes a gente conseguia incomodar ele, né?
Agora é como se ele estivesse num outro patamar. Essa frase, num outro patamar, saindo da boca de alguém que o desprezava, deve ter doído fundo. Porque o que mudou não foi a aparência. Foi a energia, a presença, a maneira de ocupar espaço no mundo. Você parou de pedir desculpas por existir. Parou de pedir permissão para ser quem é, parou de se encolher quando tentavam diminuí-lo. E essa transformação energética é algo que eles não conseguem ignorar nem explicar. É como se você tivesse acessado uma frequência diferente, enquanto seus adversários continuam presos na antiga. Isso os deixou sem referência. Porque todo o poder que tinham sobre você dependia da sua insegurança. E quando você superou essa insegurança, eles perderam completamente o controle da situação. Agora, quando tentam repetir as mesmas piadas de antes, ninguém ri. Quando criticam, soam amargos. Quando tentam diminuir, acabam se expondo. Deve ser sorte, foi a primeira desculpa que inventaram quando não puderam mais negar seu progresso. Ele deve estar mentindo sobre os resultados, foi a segunda tentativa desesperada de manter a narrativa. Isso não vai durar, foi a terceira, quando as outras duas desmoronaram. Para quem quer entender melhor como lidar com pessoas que tentam sabotar seu crescimento, há material exclusivo disponível. Mas cada tentativa de menosprezar suas conquistas só evidencia a mediocridade desses críticos. Vou explicar a psicologia por trás disso. Quando não conseguem explicar o sucesso de alguém que subestimaram, a mente humana tende a criar teorias conspiratórias. É um mecanismo de proteção do ego. É mais fácil acreditar em sorte, trapaça ou circunstâncias especiais do que admitir que foram péssimos juízes de caráter. Porque admitir isso significaria questionar todas as outras avaliações que fizeram sobre as pessoas. E essa é uma verdade que o narcisismo desses adversários não permite que aceitem. E sabe o que há de mais patético? Seus críticos começaram a investigar sua vida, tentando encontrar falhas ou erros que justificassem suas opiniões anteriores. Mas quanto mais procuram, mais percebem que não há nada a ser encontrado. Posição que poderiam ocupar. Eles se convenceram de que eram peças fundamentais no seu tabuleiro, quando, na verdade, nunca passaram de figurantes em uma cena que já havia sido escrita sem eles. E o mais cruel é que, agora, nem mesmo como antagonistas eles servem, porque um verdadeiro vilão exige atenção, exige reação, exige que você gaste energia para combatê-lo. Mas você simplesmente os ignorou. Não com desdém, não com raiva, mas com a naturalidade de quem olha para um ruído de fundo e decide que não vale a pena ajustar o volume. Eles esperavam que você caísse, que fracassasse, que voltasse rastejando para pedir conselhos ou validação. Esperavam que, em algum momento, você reconhecesse que eles tinham razão, afinal, no mundo deles, ninguém próspera sem a aprovação dos mais experientes. Mas você não apenas seguiu em frente, você acelerou. E cada passo que dava sem olhar para trás era uma prova de que a validação deles nunca foi necessária. Era como se, de repente, eles percebessem que estavam gritando no vácuo. Suas palavras não ecoavam, suas críticas não feriam, suas previsões não se concretizavam. E o silêncio que recebiam em resposta era mais ensurdecedor do que qualquer confronto. Alguns tentaram se aproximar, disfarçados de curiosidade ou até mesmo de admiração. Como você conseguiu? Perguntavam, com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas você já sabia que não era uma pergunta genuína, era um pedido de desculpas disfarçado, uma tentativa de se reaproximar para não ficar de fora da sua nova realidade. E a resposta que davam a si mesmos, quando você não mordia a isca, era ainda mais dolorosa: ele não precisa de nós. Nunca precisou. Por quê? No fundo, eles sempre acreditaram que o sucesso alheio era uma espécie de empréstimo, algo que, mais cedo ou mais tarde, teria que ser devolvido com juros. E agora viam que você havia construído sua própria fortuna, sem dívidas, sem favores, sem a necessidade de retribuir nada a ninguém. O mais irônico é que, enquanto eles desperdiçavam tempo tentando desmontar sua trajetória, você estava ocupado demais para notar. Você não estava competindo com eles. Você não estava tentando provar nada. Você simplesmente estava vivendo, e é justamente essa naturalidade que os enlouquece. Porque, para eles, o sucesso sempre foi uma batalha, uma guerra de egos,
Um jogo de poder onde alguém tinha que perder para que outro pudesse ganhar. Mas você não jogou. Você simplesmente seguiu as regras do seu próprio jogo, e isso os deixou sem estratégia. Como atacar alguém que não está no ringue? Como vencer uma disputa que só existe na cabeça deles? Eles tentaram rotular você de arrogante, de frio, de insensível. Ele não dá valor a ninguém, diziam, como se isso fosse uma crítica. Mas o que eles não entendiam é que você não era indiferente por falta de empatia, você era indiferente porque já havia superado a fase de precisar da opinião alheia para se definir. Enquanto eles ainda mediam seu valor pelo que os outros pensavam, você já havia aprendido que a única opinião que realmente importa é a sua própria. E isso os assusta, porque significa que você encontrou algo que eles jamais terão: liberdade. Agora, eles vivem em um paradoxo. Por um lado, querem que você fracasse, porque só assim poderiam dizer "eu avisei". Por outro, sabem que, se você fracassasse, seria prova de que eles estavam certos, e isso os obrigaria a conviver com a ideia de que desperdiçaram tempo e energia em algo que, no fim das contas, não importava. É uma armadilha da qual não conseguem escapar. Porque, se torcem pelo seu sucesso, admitem que estavam errados. Se torcem pelo seu fracasso, confirmam que são mesquinhos. E, no meio disso tudo, você segue, alheio a essa guerra interna que eles travam consigo mesmos. Eles não percebem que a maior vingança não é humilhá-los, mas simplesmente não dar a eles o poder de afetar você. Não é uma questão de superioridade, mas de maturidade. Enquanto eles se afogam em ressentimentos e tentam reescrever o passado, você está ocupado demais construindo o futuro. E é justamente essa diferença de foco que os define. Eles olham para trás, você olha para frente. Eles se prendem ao que poderia ter sido, você vive o que está sendo. Eles se consomem na inveja, você se alimenta da sua própria evolução. No fim das contas, o que mais dói neles não é o seu sucesso, mas a constatação de que poderiam ter sido felizes por você. Poderiam ter celebrado suas conquistas, aprendido com suas estratégias, se inspirado na sua determinação. Mas escolheram o caminho mais fácil, o da negação, o da sabotagem, o da pequenez. E agora, quando olham para você, não veem apenas alguém que venceu, veem o espelho de tudo que eles poderiam ter sido, mas não foram. E essa é a verdade que eles nunca vão admitir, nem para si mesmos. Porque reconhecê-la significaria admitir que o único fracasso real não foi o deles em prever seu sucesso, mas o deles em não terem tido a coragem de tentar. Silêncio incômodo. Eles se debatem entre a vergonha de terem errado e o orgulho que os impede de corrigir o erro. Cada vez que seu nome surge em uma conversa, é como se uma corrente elétrica percorresse o ambiente, não mais a energia da malícia, mas a tensão do reconhecimento forçado. Eles sentem o peso da própria irrelevância, mas preferem engolir em seco a ter que pronunciar palavras que soariam como derrota. E aqui está a ironia mais cruel: quanto mais você avança, mais eles se tornam prisioneiros de suas próprias escolhas. Antes, atacavam porque acreditavam que isso os colocava em uma posição de superioridade. Agora, o silêncio os condena a uma posição ainda pior, a de quem não tem mais voz, nem autoridade, nem moral para julgar. Eles não podem mais falar mal de você, porque isso os faria parecer amargos. Não podem elogiar, porque isso os destruiria por dentro. Então, ficam paralisados, como estátuas de sal, olhando para trás e vendo apenas o que perderam. Alguns tentam disfarçar essa paralisia com gestos calculados. Enviam mensagens indiretas, fazem perguntas aparentemente inocentes, tentam se aproximar como se nada tivesse acontecido. Mas é tudo teatro. Não há arrependimento genuíno, apenas o medo de ficarem para trás. Eles não querem sua amizade, querem seu sucesso. Não querem se redimir, querem se beneficiar da sua ascensão. E o mais triste é que nem percebem como essas tentativas patéticas os expõem ainda mais. Cada gesto forçado é uma confissão de que, no fundo, sabem que estavam errados. Cada tentativa de reaproximação é um reconhecimento de que, sem você, eles são menos. Mas você já não está mais lá para testemunhar essas manobras. Você seguiu em frente, e o que antes era um campo de batalha agora é apenas um terreno vazio, onde eles vagueiam como sombras sem substância.
Eles não têm mais poder sobre você, nem mesmo o poder de incomodar. E essa é a maior derrota deles, perceber que, no final das contas, você nem sequer os considera dignos de ódio. Você os superou de tal forma que eles se tornaram invisíveis. E aqui está a verdade final que eles nunca vão entender: você não precisa da validação deles para saber que venceu. Você não precisa que eles reconheçam seu valor para saber que ele existe. As pessoas que realmente importam, aquelas que têm integridade, que celebram o sucesso alheio, que enxergam além das aparências, já sabem quem você é. Elas não precisam de provas, nem de explicações. Elas simplesmente veem. Enquanto isso, seus antigos detratores continuam presos em um ciclo de autossabotagem. Cada vez que tentam se justificar, cada vez que murmuram talvez tenhamos exagerado, estão apenas cavando mais fundo o buraco da própria mediocridade. Eles não conseguem admitir que foram cruéis por crueldade, que tentaram destruir você por inveja, que desperdiçaram energia tentando puxar os outros para baixo em vez de construírem algo para si mesmos. E o mais fascinante é que, mesmo agora, eles ainda não entendem a lição. Continuam acreditando que o problema foi não terem previsto seu sucesso, quando, na verdade, o problema foi não terem tido a coragem de tentar. Eles olham para você e veem apenas o que poderiam ter sido, mas não veem o que ainda poderiam se tornar, se ao menos parassem de se concentrar no que os outros conquistaram e começassem a olhar para dentro. Mas essa é uma jornada que eles provavelmente nunca farão. Porque reconhecer isso exigiria algo que eles não têm: humildade. E sem humildade, não há crescimento. Sem crescimento, não há evolução. E sem evolução, o que resta é apenas o vazio, o mesmo vazio que eles tentaram preencher atacando você. Então, deixe-os nesse vazio. Deixe-os se afogarem na própria incapacidade de admitir a verdade. Você não precisa mais deles. Você já provou, para si mesmo e para o mundo, que é capaz de muito mais do que eles jamais imaginaram. E enquanto eles continuam presos no passado, você está ocupado construindo o futuro, um futuro onde pessoas pequenas e mesquinhas não têm lugar. Porque, no fim das contas, o sucesso não é apenas sobre o que você conquista. É também sobre quem você deixa para trás. E você deixou para trás exatamente aqueles que nunca mereceram estar ao seu lado. O arrependimento silencioso deles é o combustível que você nem precisa mais ver queimar. Deixe que se corroam por dentro, sabendo que erraram feio, e que o erro deles foi subestimar você. Enquanto isso, você segue adiante. Crescendo, se reinventando, se tornando, a cada dia, uma versão mais afiada, mais livre e mais inabalável de si mesmo. E essa constância no seu próprio progresso, essa indiferença genuína ao drama alheio, é a maior vitória que existe. Porque a verdade é simples: eles não têm mais espaço na sua história. Não como antagonistas, não como fantasmas do passado, nem mesmo como lembranças incomodas. Você os superou de um jeito tão completo que até as conversas secretas que eles são obrigados a ter sobre você revelam algo devastador. Sua transformação foi tão real, tão profunda, que nem mesmo os que mais te odiavam conseguem negar. Enquanto eles afundam no próprio remorso e na inveja que os consome, você nem sequer percebe essa mudança nos discursos deles, porque avançou de tal forma que eles se tornaram irrelevantes. E essa é a forma mais poderosa de revanche que existe: simplesmente seguir em frente, deixando para trás não apenas o que te prendia, mas também quem nunca soube valorizar o que você já era. Se essa revelação tocou algo dentro de você, se confirmou aquelas intuições que já vinham sussurrando que algo maior está em movimento, então você está pronto para dar o próximo passo. Por menos do que custa uma refeição qualquer, você pode ter acesso ao método completo, 9 capítulos que integram psicologia, neurociência, espiritualidade, filosofia e física quântica, mostrando como destravar o poder oculto da sua consciência. Além disso, um audiobook completo e um guia de meditação de 5 minutos, para acelerar ainda mais essa transformação que já está impressionando até mesmo seus antigos adversários. O caminho está ali, na descrição e no comentário fixado. Se você reconhece que aqueles que um dia tentaram te diminuir agora são obrigados a falar de você de um jeito diferente, e que isso os corrói por dentro, escreva 7 nos comentários. Esse é o seu selo de vitória silenciosa. E não pare por aqui.
Assine o canal, ative todas as notificações e prepare-se para mais revelações sobre como a sua evolução continua impactando aqueles que tentaram te destruir e falharam miseravelmente. Compartilhe este vídeo com alguém que também está passando por uma transformação profunda e precisa entender, de uma vez por todas, que os inimigos sempre acabam sendo forçados a reconhecer, mesmo contra a própria vontade. Antes de ir, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Nele, você vai descobrir como a sua jornada continua gerando reações que você nem imagina. Porque juntos, somos mais fortes. E o futuro já começou.